Bem, gente, nessa aula de hoje nós vamos dar para vocês as etapas para vocês fazerem uma planta baixa de um projeto arquitetônico. Eu vou explicar para vocês direitinho qual é a sequência que vocês devem ter quando vocês forem montar uma planta baixa. Vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o que é um projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico é composto de uma parte textual e uma parte gráfica. A parte textual é toda aquela parte com memorial descritivo, com especificações, com orçamentos e muitas outras coisas que precisam ser explicadas para que os desenhos possam vir a ser melhor compreendidos. E a parte gráfica é composto de planta baixa, os cortes, fachada, planta de situação, a planta de localização e também os detalhamentos. Gente, existe uma sequência para você desenvolver toda essa parte gráfica de desenhos no projeto arquitetônico. Você não pode simplesmente da sua cabeça resolver fazer o projeto começando pelo corte. Você tem que seguir toda uma ordem para que seu projeto tenha uma certa lógica e consiga ser desenvolvido. O primeiro desenho a ser feito é a planta baixa. Depois da planta baixa, a gente já vai para os telhados. Depois que a gente tá com essas duas plantas, planta baixa e planta de telhado, aí a gente tem condições de desenvolver os cortes. Depois que você faz os cortes, você já tem condições de fazer a fachada da sua casa, certo? Você tem condições plenas de desenvolver todas as fachadas da casa, porque você já tem todo tipo de informação necessária para isso. E depois que você já desenvolveu todos esses desenhos, aí agora você vai para aquela parte mais minuciosa dos detalhamentos. Então, vocês estão vendo que existe toda uma ordem para você desenvolver toda a parte gráfica do projeto arquitetônico. Hoje, nós vamos focar na planta baixa. Então, eu vou explicar para vocês como deve ser elaborada essa planta baixa, qual é toda a sequência para que você tenha um desenho de qualidade, todo organizado e compreensível por qualquer pessoa que consiga ler a parte de desenho técnico. Mas antes a gente precisa entender o que realmente é uma planta baixa. Falando de uma forma assim mais simplificada, a planta baixa é um desenho técnico que representa o formato, divisões internas de uma edificação feito por um plano de corte na horizontal e que está situado a 1,5 m do piso. Então aqui, ó, esse plano aqui que eu pintei de amarelo, tá vendo? É como se isso aqui fosse uma lâmina que está situada a 1,5 m do chão. Aí depois você vai tirar toda essa parte de cima. Olha aqui o desenho, ó. Você arranca essa parte de cima e olha para a parte de baixo. Isso aqui é como se você estivesse sobrevoando a sua casa e olhando ela para a parte de baixo. Então você vê todo o formato de parede, você vê as paredes externas, você vê as paredes internas, você vê tudo do seu projeto, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é marcar o contorno externo da nossa casa. Então, digamos que a gente já fez um croquis, um estudo num papel, certo? Separado, toda a mão livre, e agora a gente vai desenhar ele todo em escala. Então, a primeira coisa que a gente faz é desenhar todo o contorno externo da edificação, que no caso aqui, ó, é todo esse contorno externo aqui, ó. Aí depois a gente desenha as espessuras. Espessura é a grossura da parede aqui, ó, para os nossos trabalhos, que a gente vai considerar as paredes todas com 15 centímetros de espessura. Agora que a gente está começando o desenho, a gente vai desenhar com um grafite com a linha bem fina e, se possível, bem de leve. Para que isso? Para não sujar muito o desenho, porque a gente vai colocar muitas informações em cima. A terceira etapa é a gente desenhar todas as paredes internas.
Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai desenhar as esquadrias. Gente, a gente precisa começar a entender os termos utilizados num projeto arquitetônico. Então, esquadria se refere a portas e janelas, a elementos que são usados para vedação da edificação. Aí a gente vai considerar que nossas portas têm a espessurinha de 3 centímetros. Então, o que é que a gente faz primeiro? Determina os rasgos de cada porta, quanto é que a gente está querendo de largura para cada porta, e depois a gente vai e desenha aqui a folha da porta. Outra coisa importantíssima, lembre-se das bonecas. A boneca da porta é esse espaçozinho aqui de parede que fica da face da porta até a face da parede. Esse espaçozinho que sobra quando a porta está aberta. A porta fica paralela à parede. Outra coisa, uma dica. As portas na planta baixa sempre são desenhadas abertas. Para que isso? Para mostrar para que lado a porta abre e como é que é o giro dela. Já nos cortes que a gente vai ver mais tarde, as portas são desenhadas sempre fechadas. Outra dica também para as diferenças de desenho quando a janela é cortada e quando a janela é alta. A janela alta a gente representa com linhas tracejadas. Por que isso? Porque quando a gente passa aquele plano horizontal, a janela alta está acima desse plano. Então a gente apenas está informando que existe uma janela ali acima daquele plano, mas ela não aparece cortada. Já a janela que é baixa, que aparece cortada, ela é representada com uma linha média, certo? No meio, e 2 linhas finas nas pontas, que corresponde ao peitoril. Depois que você já fez isso, aí nós vamos desenhar o que chamam de equipamentos, que são todas aquelas peças, não são paredes, mas estão fixas lá, vão ficar fixas. Quando ele acaba a obra, aquela peça tem que estar lá. Então, quais são essas peças? São as bancadas, bancada de cozinha, bancada de banheiro, tem também as louças sanitárias, outro termo que vocês têm que entender. Louças sanitárias são vaso sanitário, são as cubas, aquelas cubas que a gente cola na bancada, são os lavatórios, aqueles lavatórios que a gente usa que não precisa de bancada. Então, isso se chamam louças sanitárias. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse banheiro foi desenhada uma bancadazinha. Aqui o limite do box, importantíssimo vocês desenharem o limite do box. Tem que informar por causa do chuveiro. E aqui um desenho esquemático do vaso sanitário, certo? Aqui já na cozinha foi desenhado aqui uma bancada para a pia da cozinha e aqui na parte de fora um esqueminha de um tanque. Então esses são os equipamentos que a gente precisa informar. Esses equipamentos necessitam de instalações de água e esgoto. Se a gente não disser onde essas peças vão ficar, não tem como se fazer a parte de instalação hidráulica. E depois vocês vão ver que também é importante a gente indicar os eletrodomésticos grandes, como geladeiras, máquina de lavar roupa, que são peças pesadas. Você não consegue ficar carregando ela de um lado para o outro para ligar na tomada. Então, esses equipamentos grandes a gente também informa nesse layout básico da plantinha baixa. A 6ª etapa é marcar os desníveis existentes. O que interessa é que você informe com uma linha que existe um desnível entre aqueles 2 pisos. O 7º, limpe o desenho. Já dá para você tirar os excessos de linha, porque você, quando saiu riscando, nós fomos fazendo cruzamentos e deixando lá. Agora já está na hora de você deixar o desenho mais limpo possível para facilitar na hora que você for colocar a linha mais espessa, mais grossinha nas paredes cortadas. Então você dá uma geral no desenho, limpa, tira os excessos. O 8º, você indica as projeções. Projeções são aquelas linhas tracejadas de alguns elementos importantes. Então, é importante você indicar as janelas altas. Você, pela lógica, já indicou lá na hora que a gente foi lançar todas as janelas, todas as esquadrias. É importante também você indicar o beiral. O beiral é isso aqui, ó. É a parte do telhado que avança em relação à parede externa. Então, isso aqui é o beiral do telhado e você deve informar qual é essa distância. Como ele está acima do plano, ele aparece tracejado.